Parte 7. 6 formas de evitar a fadiga e a preocupação e manter a sua energia e o seu ânimo. 23. Como acrescentar 1 hora por dia à sua vida? Por que eu escrevi um capítulo sobre como evitar a fadiga em um livro sobre evitar a preocupação? Isso é simples, porque a fadiga geralmente produz a preocupação, ou pelo menos torna você suscetível à preocupação. Qualquer estudante de medicina irá lhe dizer que a fadiga baixa a sua resistência física à gripe comum e centenas de outras doenças. E qualquer psiquiatra lhe dirá que a fadiga também baixa a sua resistência às emoções do medo e preocupação. Então, evitar a fadiga tende a evitar a preocupação. Eu disse tende a evitar a preocupação. Essa é a forma simples. O Dr. Edmund Jacobson vai muito além. Ele escreveu 2 livros sobre relaxamento. Relaxamento progressivo e Você Deve Relaxar. E como diretor do laboratório da Universidade de Chicago para Fisiologia Clínica, passou anos realizando investigações sobre relaxamento como um método de prática médica. Ele declara que qualquer estado nervoso ou emocional deixa de existir na presença do relaxamento total. Essa é outra forma de dizer: você não consegue continuar a se preocupar se você relaxar. Então, para evitar a fadiga e a preocupação, a primeira regra é: descanse bastante. Descanse antes de se cansar. Por que é tão importante? Porque a fadiga se acumula com muita rapidez. O Exército dos Estados Unidos descobriu através de inúmeros testes que até os jovens, homens que se tornaram durões depois de anos de treinamento do Exército, conseguem marchar melhor e aguentar mais tempo se deixarem suas mochilas de lado e descansarem por 10 minutos a cada hora. Então, o Exército os força a fazer exatamente isso. O seu coração é tão inteligente quanto o Exército dos Estados Unidos. O seu coração bombeia sangue suficiente a cada dia para encher um vagão de trem de combustível. Ele produz energia suficiente a cada 24 horas para encher uma plataforma de 1 metro de altura com 20 toneladas de carvão. E faz todo esse trabalho por 50, 70 ou talvez 90 anos. Como é que ele suporta isso? O Dr. Walter B. Cannon, da Harvard Medical School, explicou isso. Ele disse: a maioria das pessoas tem a ideia de que o coração está trabalhando o tempo todo. De fato, há um período definitivo de descanso depois de cada contração. Quando está pulsando a uma taxa moderada de 70 pulsos por minuto, o coração está trabalhando somente 9 das 24 horas. No agregado, o coração descansa por um período total de 15 horas por dia. Durante a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, com 70 e poucos anos, conseguiu trabalhar 16 horas por dia, ano após ano, administrando os esforços de guerra para o Império Britânico. Um recorde fenomenal. O seu segredo? Ele trabalhava na cama toda manhã até às 11 horas, lendo relatórios, ditando ordens, fazendo ligações telefônicas e realizando conferências importantes. Depois do almoço, voltava para a cama e dormia por 1 hora. No final da tarde, ia para a cama novamente e dormia por 2 horas antes de jantar às 8. Ele não curou a fadiga. Não precisou curá-la. Ele evitava a fadiga porque descansava frequentemente, conseguia trabalhar mais, renovado e em forma, até bem depois da meia-noite. John D. Rockefeller, o original, conseguiu 2 recordes extraordinários. Ele acumulou a maior fortuna que o mundo já tinha visto até então e também viveu até os 98 anos de idade. Como é que ele conseguiu? O motivo principal, é claro, foi porque herdou uma tendência de viver por muito tempo. Outro motivo foi o seu hábito de cochilar por meia hora em seu escritório todas as tardes. Ele deitava no sofá do seu escritório e nem o presidente dos Estados Unidos conseguia falar com John Dee pelo telefone enquanto estivesse cochilando. Em seu excelente livro Why Be Tired? Por que se cansar?
Daniel W. Jocelyn observou: o descanso não é uma questão de fazer absolutamente nada. O descanso é um reparo. Há tanto poder de reparo em um período curto de tempo, até mesmo num cochilo de 5 minutos, que ajudará a evitar a fadiga. Connie Mack, o velho herói do beisebol, me disse que se não tirasse um cochilo à tarde, antes do jogo, ficava completamente exausto mais ou menos na 5ª rodada. Mas se ele adormecesse, mesmo que por apenas 5 minutos, conseguia aguentar até a prorrogação sem sentir nenhum cansaço. Quando perguntei a Eleanor Roosevelt como ela conseguiu aguentar um cronograma exaustivo durante os 12 anos em que esteve na Casa Branca, ela disse que, antes de encontrar uma multidão ou fazer algum discurso, muitas vezes se sentava numa cadeira ou escrivaninha, fechava os olhos e descansava por 20 minutos. Certa vez, entrevistei Gene Autry em seu camarim, no Madison Square Garden, onde ele era a atração principal do Campeonato Mundial de Rodeio. Notei que havia uma cama do exército em seu camarim. Eu me deito ali todas as tardes, Gene Autry disse, e tiro um cochilo de 1 hora entre as apresentações. Quando estou filmando em Hollywood, prosseguiu, geralmente eu descanso em uma grande poltrona e tiro 2 ou 3 cochilos de 10 minutos por dia. Isso sempre me ajuda. Edison atribuía muita energia e perseverança ao seu hábito de dormir sempre que quisesse. Eu entrevistei Harry Ford logo após o seu 80º aniversário e fiquei surpreso ao ver que ele parecia tão bem e renovado. Perguntei-lhe qual era o seu segredo. Ele disse: eu nunca fico em pé quando posso me sentar e nunca me sento quando posso me deitar. Horace Mann, pai da educação moderna, fez a mesma coisa ao envelhecer. Quando era presidente do Antioch College, ele se esticava no sofá enquanto entrevistava os alunos. Eu persuadi um diretor de cinema em Hollywood a tentar uma técnica parecida. Ele confessou que ela fazia maravilhas. Estou falando de Jack Chertok, que foi um dos melhores diretores de Hollywood. Quando veio me ver alguns anos atrás, ele era gerente do departamento de curta-metragem da MGM. Cansado e exausto, havia tentado de tudo. Tônicos, vitaminas, remédios. Nada ajudava muito. Sugeri que ele tirasse uma folga todo dia. Como? Esticando-se em seu escritório e relaxando enquanto realizava conferências com os seus funcionários escritores. Quando o vi novamente 2 anos mais tarde, ele disse: aconteceu um milagre. Foi isso que os meus próprios médicos disseram. Eu costumava me sentar em minha poltrona tenso e firme enquanto discutia as ideias para os nossos curta-metragens. Agora, eu me estico no sofá do escritório durante estas conferências. Nunca me senti tão bem em 20 anos. Trabalho 2 horas a mais por dia e dificilmente fico cansado. Como isso se aplica a você? Se você for um estenógrafo, não pode tirar cochilos no escritório como Edison fazia ou como Sam Goldwyn fazia. E se for um contador, não pode esticar-se no sofá enquanto está discutindo um balanço financeiro com o chefe. Mas se você vive numa cidade pacata e almoça em casa, pode tirar um cochilo de 10 minutos depois do almoço. Era isso que o general George C. Marshall costumava fazer. Ele sentia que estava tão ocupado à frente do exército dos Estados Unidos em tempos de guerra que tinha que descansar à tarde. Se você tiver mais de 50 anos e sente que está muito ocupado para fazer isso, então deve comprar imediatamente todos os seguros de vida que puder. Os funerais são tantos e repentinos nestes dias. E o seu cônjuge vai querer que você pegue o dinheiro do seguro e case com uma pessoa mais nova. Se não puder cochilar à tarde, você pode ao menos tentar deitar-se por 1 hora antes do jantar. É mais barato do que um coquetel. E ao longo do tempo, é 5,467 vezes mais efetivo. Se puder dormir por 1 hora em torno das 5, 6 ou 7 horas, pode acrescentar 1 hora por dia à sua vida. Por quê? Como? Porque 1 hora de cochilo antes do jantar, mais 6 horas de sono à noite, um total de 7 horas,
lhe fará mais bem do que 8 horas de sono ininterrupto. Um trabalhador braçal pode trabalhar mais se tirar um tempo para descansar. Frederick Taylor demonstrou isso quando trabalhava como engenheiro de estudos científicos com a Bethlehem Steel Company. Ele observou que os trabalhadores estavam carregando cerca de 12 toneladas e meia de ferro bruto por dia em caminhões de frete e que ficavam exaustos à tarde. Fez um estudo científico de todos os fatores de fadiga envolvidos e declarou que estes homens não deviam estar carregando 12 toneladas e meia de ferro bruto por dia, mas 47 toneladas por dia. Ele descobriu que eles deveriam estar fazendo 4 vezes mais do que estavam fazendo e não deveriam ficar exaustos. Mas prove isso. Taylor selecionou um Sr. Schmidt que deveria trabalhar pelo cronômetro. Schmidt foi informado pelo homem que estava cuidando de tudo e que estava com o cronômetro. Agora pegue um ferro bruto e ande. Agora sente-se e descanse. Agora ande. Agora descanse. O que aconteceu? Schmidt carregou 47 toneladas de ferro bruto todo dia, enquanto os outros homens carregavam 12 toneladas e meia cada um. E ele praticamente nunca falhou em trabalhar nesse ritmo durante os 3 anos em que Frederick Taylor esteve na Bethlehem. Schmidt pôde fazer isso porque ele descansava antes de se cansar. Trabalhou aproximadamente 26 minutos de cada hora e descansava por 34 minutos. Descansava mais do que trabalhava, mas mesmo assim, trabalhava 4 vezes mais do que os outros. Isso é meramente um boato? Não. Você mesmo pode ler o registro nas páginas dos Princípios da Gestão Científica de Frederick Winslow Taylor. Deixe-me repetir. Faça o que o exército faz. Descanse frequentemente. Faça o que o seu coração faz. Descanse antes de você se cansar e acrescentará 1 hora por dia à sua vida.